com a paz do Senhor Jesus, né. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Toda honra e toda glória é dada ao Senhor Jesus nessa noite, né, que estamos aqui para adorarmos, exaltarmos o nome do Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. E essa semana para mim foi uma semana muito desafiadora, como tem sido a minha vida, né. Mas a gente tem aquela preocupação de estar, ingressando, né, na palavra do Senhor, porque pouco eu tenho feito para um Deus tão maravilhoso, um Deus tão bom para mim, um Deus que me confronta todos os dias a ser uma pessoa melhor, né. Então eu agradeço a Deus em primeiro lugar, porque já tem um mês que a Líbia me colocou para trazer essa palavra, e agradeço a Deus a vida dela, né, a confiança que o Senhor tem sempre usado ela de misericórdia, porque às vezes eu não estou entrando não entro na live, ela sabe de toda, assim, a minha trajetória, sempre converso com ela no privado, mas eu tenho tentado fazer o meu melhor, né, trabalho com as irmãs e nós temos, assim, visto Deus operar maravilha, e isso é que é importante, né, louvado seja Deus. E eu quero pedir às irmãs, né, que você que está com a sua Bíblia em mãos, que abra, né, no livro, no Evangelho segundo se escreveu Marcos, capítulo 22, no capítulo 8, verso 22 a seguir. Aleluia, Jesus. O título dessa palavra de hoje, né, é a cura do cego de Betsaida. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, meu Deus, por estar na tua presença mais uma vez. Deus santo, tu é Deus de mistério, tu é o Deus que pode todas as coisas, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Jesus querido, Deus santo, tu é maravilhoso. E por isso estamos aqui para te adorar e exaltar. Aleluia. Já abriram, irmãs? Glória a Deus. Já. Aleluia. Amém, missionária. Pode se sentir à vontade, já estamos gravando. Tá bem. Capítulo 8, né, do livro, segundo escreveu São Marcos, capítulo 8, verso 22, que diz assim, a palavra do Senhor. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, e rogando-lhe que tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia, e aplicando-lhe a saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo homens, porque como árvore. Vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos a ele, passando a ver claramente, ficou estabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, nesta noite, papai, que o Senhor venha receber, Pai, a nossa palavra, Senhor, a tua palavra nesta noite. Meu Deus, que nós viemos diminuir na tua presença para que o Senhor venha crescer, que o teu Santo Espírito venha nos direcionar. Senhor, que o Senhor não venha deixar, Senhor, que saia nada de mim, mas sim do Senhor. Que eu venha diminuir, Senhor, neste momento, a cada segundo na tua presença, Pai, e o Senhor venha crescer. Deus de mistério, Deus de maravilha. Senhor, dá, Senhor, sabedoria para nós, para que nós possamos entender, papai, esta palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, papai. Pai, que o Senhor, Pai, possa nos dar direcionamento, Pai. Porque Senhor, uma palavra de libertação nessa noite que o Senhor trouxe aos nossos corações. E que nós possamos aprender, Pai, da tua parte, Pai, porque o Senhor sempre é bom. Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu estava meditando nessa palavra esse dia todo, irmãs, e às vezes nós não entendemos o jeito que Deus trabalha, né? O Senhor, como Ele trabalha na nossa vida, né? E aí eu comecei a pesquisar como foi essa cura, né, do cego de Betsaida, né? Então a palavra do Senhor, ela é mistério a cada vez, né, quando nós lemos ela, cada vez que nós lemos, o Senhor nos dá uma interpretação diferente, né. Então, essa história desse cego, né, quando Jesus passava ali por Betsaida, a palavra do Senhor diz aqui que
eles levaram esse cego até ele, né? Alguém levou ele até Jesus, né? E quando chegaram ali, ele chegou ali, o cego rogou que Jesus curasse ele. E aí a gente vai ver aqui como que Jesus trabalha de uma forma tão especial na vida de alguém, né? Como ele trabalhou na vida desse cego. A primeira coisa que Jesus fez, ele foi pegar ele pela mão. A Bíblia diz que ele tocou na mão dele, levantou ele e tirou ele para fora da aldeia. E aí eu falei, Senhor, como assim ele tirou ele para fora da aldeia? Porque Jesus ele podia curar ele ali, né? Ele podia chegar e curar aquele cego onde ele estava. Porque Jesus era Jesus, é o mestre, é o que cura, é o que liberta, né? É o que transforma. Mas quando Jesus ele quer operar na nossa vida, minhas irmãs, ele quer fazer um trabalho, às vezes existe um processo para que nós temos que passar, um processo a trabalhar na nossa vida. Então, quando Jesus chega e ele segura na mão daquele cego e tira ele para fora da aldeia, a gente entende uma coisa, que Jesus ele queria fazer o milagre, mas ele às vezes voltamos para nós hoje. Às vezes o Senhor nos tira da onde a gente está. Ele nos tira daquele lugar que a gente está para que nós possamos passar o processo e ele nos dá a vitória. E aí, naquele momento, Jesus tira ele para fora da aldeia e aí passa o guspe nos olhos dele, né? Que já é a segunda parte aqui do 23, né? Ele fala, olha, eu tomei ele pela mão, né? Jesus fala, e Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e aplicando-lhe a saliva aos olhos, impôs-lhes as mãos e perguntou-lhe, vês alguma coisa? Olha para você ver o tanto que Jesus é maravilhoso conosco. Ele pegou aquele cego, levou ele para fora da aldeia. Às vezes, meus irmãos, nós estamos passando por algum processo e o Senhor quer nos tirar do lugar que nós estamos, do lugar que nós estamos habitando, do lugar que nós estamos trabalhando, do lugar que nós andamos. O Senhor quer fazer o milagre, mas naquele momento ele quer nos tirar daquele lugar que nós estamos. Para ele poder fazer o milagre nas nossas vidas, às vezes é necessário que nós saímos da onde nós estamos, como o Senhor fez com este cego. Então, na segunda parábola dele, aqui na parte A, ele diz aqui: Jesus passou, cuspiu aos olhos dele. Olha para você ver, Jesus podia, não precisava cuspir nos olhos dele, mas tudo o Senhor trabalha na nossa vida por processo. Ele trabalha na nossa vida de uma forma que às vezes nós não entendemos. Quando nós estamos passando pelas adversidades, quando nós estamos passando pelas nossas lutas diárias, nossos confrontos, às vezes o Senhor vai trabalhando na nossa vida por etapa. Ele vai trabalhando da forma que nós somos obedientes para receber aquilo que ele tem. Eu creio que até às vezes esse cego deve ter pensado: me trouxeram aqui para que Jesus me curasse e agora ele vem passar cuspe nos meus olhos, me tira primeiro ele me tira fora da aldeia, me leva para outro lugar, depois ele passa cuspe nos meus olhos e pergunta: tá curado? E aí o cego, naquele momento, ele ainda diz: Senhor, eu estou vendo aqui homens que andam igual árvore. Aqui a palavra dele está falando. Eu estou vendo, eu não estou vendo direito, eu estou vendo homens, vulto, né? Que ele pensou assim: Jesus podia ter curado aquele cego em primeira mão, não tinha? Não tinha como curar, minhas irmãs. Se nós formos ver na palavra do Senhor, ele podia fazer o milagre ali no estalo de dedo, né? Mas ele foi trabalhando por etapa. Assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida servindo ao Senhor. Nós vivemos processo. E os nossos processos, até chegar onde Jesus quer, às vezes nós passamos por dores, por aflições, né? Esse cego, a primeira coisa que Jesus fez foi tirar ele de onde ele estava. Olha, eu não te quero aí mais. Você vai sair daí onde você está. Não sei por que o Senhor está falando dessa forma conosco. Às vezes nós estamos no trabalho, às vezes nós estamos num relacionamento abusivo, às vezes nós estamos numa estrada, num caminho, vamos pegar um transporte, às vezes o Senhor quer nos dar um livramento, Ele nos tira daquele lugar para poder fazer aquilo que Ele quer, para poder permitir que nós recebemos da parte dEle a vitória, mas porque Ele trabalha em processo, para ver até onde nós vamos chegar. E aí a palavra do Senhor diz aqui no capítulo 24, né? Que no versículo 24 ele diz, ó, e este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque é com árvores, e vejo andando, como árvore eu vejo eles andando. E então, novamente, ele pôs as mãos aos olhos.
Então, o Senhor não curou aquele cego. No primeiro, no tópio A, ele tira ele da aldeia, né? No segundo, ele passa o guspe nos olhos dele. Tu vê? Tu tá enxergando? Eu creio que Jesus falou para ele, e agora? Tu tá enxergando? Mas Jesus já sabia que ele não estava enxergando direito. Ele falou, Senhor, eu tô vendo homens como árvore. Eu tô vendo ali. Então, é mais um processo que o Senhor estava trabalhando na vida daquele cego. A mesma coisa, minhas irmãs. É assim, ó. Às vezes nós oramos 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 10 anos, para que um processo seja realizado. E às vezes, na nossa dor, nas nossas aflições, nós não vimos que o Senhor está trabalhando nos processos. Ele está trabalhando para nos entregar aquilo que Ele quer. Mas Ele vai nos capacitar. O cego, ele ficou esperando. Primeira coisa, ele saiu, ele deu a mão para Jesus e ele foi para fora da aldeia. Tem lugares que o Senhor nos tira. O Senhor permite que nós saímos, não quer que nós voltamos para lá. E se nós for ver aqui no capítulo 25, né? Então, novamente, ele lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ele ficou estabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. O que nós aprendemos aqui no segundo tópico? Meus irmãos, eu perguntei aqui no começo, vocês acham que Jesus não poderia curar aquele cego? Ele poderia ter curado aquele cego. E a palavra do Senhor diz que quando ele curou aquele cego, ele disse assim: olha, não volte para aquela aldeia mais. Eu vou te curar aqui, mas eu não quero que tu volte. Às vezes o Senhor nos tira de um lugar e não quer que nós voltamos, mas nós queremos voltar. Às vezes eu costumo dizer, conversar com meu filho, que nós queremos viver vida de escravo. Porque às vezes o Senhor nos tira do lamaçal do pecado, o Senhor nos tira da prostituição, o Senhor nos tira das coisas ruins, o Senhor nos tira de uma situação de constrangimento e nós vira e mexe, nós queremos voltar para aquele lugar. Né? Como diz lá na passagem do filho pródigo, que um filho ficou e recebeu o anel e foi gastar, e o outro gastou tudo que tinha e foi comer as bolotas depois dos porcos. Então, às vezes, o Senhor nos tira daquela situação. O Senhor fala: olha, eu vou te abençoar, eu vou mudar a tua história, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo na tua vida, mas não volte para trás. Aí, a primeira oportunidade que nós temos, nós queremos voltar para viver uma vida de escravo. E o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, a vida de escravo não nos pertence, porque quando o Senhor nos tira de uma situação, Ele muda a nossa trajetória, nós temos que olhar para o alvo, olhar para Jesus, olhar para frente, sempre estar caminhando para frente, nunca para trás, porque quando nós olhamos, se aquele cego tivesse voltado para aquela aldeia que ele estava, talvez ele não teria sido curado. Talvez ele estava ali cego da mesma forma, mas o Senhor, Jesus, tirou ele daquele lugar. Falou: olha, eu vou te tirar daqui, eu vou te curar, mas tu não volta mais para ali. O que Jesus está falando conosco? Quantas promessas Deus já realizou na nossa vida? Quantas coisas Jesus já fez para nós? E quando nós passamos a primeira adversidade, o que nós pensamos? Eu vou desistir. Eu vou parar. Eu não aguento mais essa luta. Eu não aguento mais essa tribulação. Quantas vezes nós fazemos isso, minhas irmãs? Nós não aguentamos passar por nada. E Paulo nos adverte a dizer que no mundo nós vamos ter aflição. Mas nós temos que vencer o mundo, nós temos que vencer, nós temos que passar por as adversidades. E às vezes nós esquecemos que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. E aí nós vamos dando lugar, vamos dando lugar. Jesus, ele poderia ter curado aquele cego. Mas quando Jesus tira nós de uma situação, quando ele faz, por etapa, é o processo, às vezes o processo dói. Às vezes o processo até chegar onde o Senhor quer conosco é dolorido. E às vezes ele volta a nos confrontar. Mas quando nós entendemos que no dono do nosso projeto, o dono do nosso processo é o nosso Senhor Jesus, que nós temos que estar na dependência dele, minhas irmãs, nós não podemos olhar para trás. Então aquele cego, a Bíblia diz que Jesus falou para ele aqui, olha,
no capítulo 20, no versículo 26, ele diz, ó, e mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres mais na aldeia. O Senhor está falando assim, não entre na onde você quer entrar. Eu não sei com quem Jesus está falando, se é comigo, eu sei que comigo também, mas o Senhor está falando, não volte para onde tu estava, não entre mais na aldeia que tu estava, porque é da onde o Senhor tirou, ele não quer que tu volta. Deus de maravilha, o Senhor está falando, para que voltar para trás? Quantas adversidades o Senhor nos livra, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor muda nossas vestes, o Senhor muda a nossa trajetória de casa, cura, porque quando nós não conhecemos o Senhor, nós era cego, o Senhor Jesus nos curou, Ele nos chamou primeiro, Ele nos amou, minhas irmãs. E às vezes nós esquecemos disso e queremos voltar a comer bolotas com os porcos. Então, Jesus, ele podia ter curado aquele cego ali, vai agora a tua vida, vai a tua vida, vai viver o que tu quiser. Mas não, Jesus falou para ele, eu vou te curar, passou o guspe nos olhos dele, passou pela segunda vez, porque ele não estava pronto pelo processo, não estava pronto para receber aquilo que o Senhor, a cura, a visão dele, ele não estava pronto. Quantas vezes você pede alguma coisa para o Senhor, mas eu estou orando e o Senhor não me dá. Eu estou fazendo igual criança mimada. O Senhor não me dá, então eu vou parar. Será que nós estamos preparados para receber aquilo que o Senhor tem para nós? Será que nós estamos na linha, nós estamos na posição de soldado fiel para receber aquilo que o Senhor Jesus quer fazer? Ou ele vai ter que passar a segunda vez o guspe nos olhos? Porque ele poderia muito bem curar aquele cego de primeira vez, mas não, ele perguntou para ele. Então, o Senhor Jesus, nesta noite, ele está dizendo para mim e para você, aonde você parou? Por que você parou? Por que você está querendo? Questionamentos, pedidos, o Senhor está falando assim. Aquele cego, ele pediu para alguém, olha para você ver o mistério que o Senhor trabalha conosco. Aquele cego, ele pediu para alguém levar ele até Jesus, né? Segundo, Jesus chegou, ele pediu para Jesus curar ele, e depois Jesus curou. E quando Jesus foi trabalhando, então, quando nós temos algo para receber do Senhor, eu quero dizer para você nessa noite, a cura faz parte do processo. E se você não recebeu da parte do Senhor, é porque você não está pronto. Se eu não recebi aquilo que o Senhor tem para me dar, é porque eu não estou pronta para receber. Então, nessa noite, o Senhor quer dizer para mim e para você: o Senhor pode curar em primeiro momento, o Senhor pode libertar em primeiro momento, o Senhor pode salvar em primeiro momento, mas Ele precisa entender, precisa mostrar para nós que nós temos que estar na dependência dEle. E ver, porque aquele cego, em todo o tempo, ele dependeu de Jesus. Em todo o tempo, ele ficou esperando o processo terminar. Primeira vez o cuspe não foi curar. Primeiro tirou ele da aldeia. Quando Jesus quer mudar a nossa posição, quando ele quer mudar nós de estágio, ele sempre vai nos tirar da zona de conforto. Mesmo que dói. Às vezes nós passamos por algo que nós não entendemos, mas quando o Senhor tem um processo a trabalhar, ele nos tira da zona de conforto. Você nunca vai receber aquilo que você tem se você não passar pelo processo. Você nunca vai receber aquilo que você pediu se a gente não passar pelo processo. E às vezes o processo é doloroso. O processo dói. O processo até chegar onde o Senhor quer, nós gememos, nós choramos. Mas se nós não parar, se nós não fizer igual o cego, ficar dentro da aldeia e não querer, porque Jesus falou para ele aqui, olha, não volta. Vai para a tua casa e não volte mais a essa aldeia. Então, quer dizer, aquele cego, eu acho que ele não morava, porque Jesus falou para ele, sai daí dessa aldeia, eu vou te tirar. Pegou na mão dele e levou ele. E nós, minhas irmãs, quando nós estava no mundo, Jesus não pegou na nossa mão. Tem muita gente que diz assim, a maioria de nós fala, eu aceitei Jesus. Irmãs, nós não tem que aceitar Jesus, é ele que tem que nos aceitar. É o Senhor que tem misericórdia de nós todos os dias. É Ele que nos aceita todos os dias, porque Ele nos amou primeiro. A palavra do Senhor diz que Ele nos amou primeiro. Nós somos escolhidos, nós somos amados, nós somos a menina dos olhos dele.
Ele disse isso para nós na palavra dele. E às vezes nós não queremos passar pelo processo. E aquele cego em todo o tempo, ele foi liberto, ele foi transformado, porque quando Jesus estendeu a mão para ele, ele deu a mão para Jesus e ele obedeceu. Ele foi passando os processos, o processo dele de cura. Levantou, segurou na mão de Jesus, foi para fora da aldeia. Passou o cuspe nos olhos dele. Tu vê? Não, Senhor, eu estou vendo os homens aqui como árvore. Eles estão andando, mas eu não estou vendo direito. Ele não mentiu. Quantas vezes nós mentimos para nós mesmos? Tentamos enganar nós mesmos. Aquele cego, ele não se enganou. Ele não enganou Jesus. Jesus sabia que ele não tinha completado o processo, mas Jesus queria ouvir da voz da boca do cego. Então, às vezes, nós queremos receber do Senhor, mas nós não falamos. Nós perdemos tempo de contar nossa história para o nosso amigo da direita, para o nosso colega de trabalho, para o nosso amigo até do bus, quando nós pegamos para ir trabalhar, quando nós fazemos alguma amizade. Mas o nosso pai, nosso papai, nós não queremos falar, nós não queremos perder tempo de orar, nós não queremos perder tempo para buscar, para consagrar. É isso que o Senhor quer dizer para nós nessa noite. Quantas coisas nós temos deixado no caminho, então nós temos estado dentro da aldeia, nós não queremos sair daquela aldeia. Nós queremos ficar preso no casulo, sem sair. E o Senhor hoje ele está dizendo para mim e para você, minhas irmãs. O Senhor quer curar, o Senhor quer salvar, o Senhor quer libertar, mas nós temos que sair da aldeia. Nós temos que sair do lugar que o Senhor não tem agradado. Às vezes o Senhor não tem agradado. Hoje eu estava no meu trabalho e ali eu meditando, né? Muitas conversas, escutando eu ali no meu canto. E a minha colega falou para mim: por que que você sempre nunca participa? Porque tem coisa que não é para mim participar. Porque eu sou diferente. E às vezes eu ainda sou tão agitada que às vezes quando eu vejo, eu já soltei. E o Espírito Santo de Deus fala para mim na hora: Sônia, não é assim. Você não pode ser assim. Você tem que ser dessa forma. Então, nessa noite, o Senhor quer dizer para mim e para você, minha irmã, nós temos que sair da aldeia. Nós temos que passar pelo processo, porque quando nós passamos pelo processo e não lembramos, quando Jesus falou para aquele cego que ele passou o guspe nos olhos, e depois ele pegou e falou para ele: vai para a tua casa. Sabe por que que ele quis dizer isso para aquele cego? E não volte mais. Porque o Senhor quer que nós temos vida, vida de alegria, que nós possamos gozar. Não é pensar de voltar para trás, voltar a comer as bolotas com os porcos. Quantas, irmãs, eu não sei por quê, mas às vezes o coração, eu nunca pensei isso, mas o Senhor está falando nessa noite: não volte do lugar de onde tu saiu, não volte para o lugar de onde tu saiu, não vá, porque lá tem morte, lá tem dores, lá tem agonia. E às vezes nós pensamos, em qualquer adversidade que passamos, nós fraquejamos, murmuramos. Ai, tá doendo. Ai, eu não vou aguentar. Ai, eu não quero ficar. Ai, a minha irmã olhou torto para mim. Ai, fulano não me deu oportunidade. Ai, eu não vou para a igreja amanhã não, porque quando chega lá tem alguém que tá me cutucando, alguém tá olhando para o outro e tá falando coisa de mim. Peraí, Jesus está falando aqui, nós não temos que voltar para o nosso lugar de escravo. Nós não temos que voltar para trás. O Senhor quer que nós olhamos para o alvo, olhamos para frente, que nós temos vida e vida com abundância. O processo, quando nós começamos a passar por ele, tem muitas vezes que nós gememos, nós choramos. É como a águia. A águia ela tem um processo para chegar até a viver mais. Se você for estudar como a águia, a Bíblia fala da águia com tanta sabedoria, porque a águia é uma ave de rapina que é a mais poderosa que tem. Ela tem visão de águia, ela tem a visão maior, mas ela tem uma escolha. Eu já estudei sobre a águia, quando ela chega aos 40 anos, ela tem duas opções na vida. Ou ela vai viver, ou ela vai morrer. Ela tem a opção de viver mais 30 anos. E quando ela chega naquela opção, ela vai para cima de um topo, de um monte. Ela sobe para o mais alto que ela pode, o mais alto que ela conseguir. E quando ela chega lá em cima, ela começa um processo doloroso.
ela começa a mudar toda a trajetória da vida dela. A águia tem o primeiro processo que é arrancar, é bater o bico numa pedra, até aquele bico velho sair. E imagina um bico que é osso batendo na pedra. Aquele tempo que ela está batendo ali, batendo até cair o bico. Depois ela começa o outro processo, que é arrancar as penas, uma por uma. Ela começa a arrancar. Arranca as penas todas. Ela fica ali sem nenhuma para poder nascer novo. O Senhor está falando algo aqui. Não é necessário nós passar pelo processo para algo novo chegar na nossa vida. Para algo novo ir até onde Ele quer. E depois, quando aquela águia já está dessa forma, ela começa a arrancar as unhas. Tudo para o processo. Porque ela tem duas escolhas. Ou ela vai viver, ou ela vai morrer. Ou ela vai escolher mais 30 anos para ela viver, porque a águia é o que mais vive, a ave que mais vive. E ela tem duas escolhas. E depois dela ter arrancado o bico batendo na pedra, arrancado todas as penas, depois ela tem o processo de crescimento, que é de 70 dias que ela fica ali. Ela fica enclausurada naquele lugar. E aí começa o crescimento das unhas, como dói. Imagina, minhas irmãs, uma unha saindo, deve doer. E ela tá ali crescendo o bico, crescendo as penas, tudo de novo, para poder ela viver mais um pouquinho. E às vezes nós não queremos passar pelo processo da águia. Quando começa as dores, começa a apertar a gente quer correr. Sabe por quê? Porque a dor, o nosso processo às vezes dói. Nós fica num canto e não quer sair. Às vezes nós passamos o processo financeiro. Às vezes nós passamos o processo de enfermidade, às vezes nós passamos um processo de casamento, às vezes nós passamos processo com o filho, às vezes nós passamos todos os processos de trabalho, é processo, mas quando Deus permite nós passar é porque Ele está conosco, porque o dono da nossa vida, Ele não desampara nós. Jesus, Ele não desamparou esse cego, Ele andou com ele, ficou com ele ali, trabalhando com ele até terminar o processo. E quando ele terminou, ele disse: olha, vai para tua casa. Ele não mandou nem ele ficar ali, né? Ele mandou: vai embora para tua casa, né? Não entre mais naquela aldeia. Então tem lugar que nós não temos que entrar. E quando termina esse processo, o maior da águia é que ela está em cima daquele topo e quando termina ela se joga. Ela se joga de lá da onde ela está para baixo. Olha para você ver o tanto que Deus é maravilhoso. E quando ela está chegando na terra, chegando lá embaixo, ela voa. Ela voa e começa a voar. E começa a voar porque tudo nela foi renovado. Então, quando nós também passamos pelo processo, que nós se lançamos aos pés do Senhor, que nós dobramos o nosso joelho, nós podemos voar como uma águia. Por isso que o salmista Davi diz: Senhor, me dá visão de águia. Então, nessa noite, que nós podemos estar falando sobre visão, porque aquele cego, ele também queria enxergar, e ele não tinha como enxergar, mas o Senhor curou, o Senhor fez. Então, nessa noite, o Senhor quer dizer: não volte para a aldeia, não volte para o lugar que o Senhor nos tirou, que te tirou, porque às vezes nós queremos estar lá, porque é confortável, mas é um caminho de morte. Há caminhos para o homem que parece correto, mas para o Senhor é caminho de morte. Aleluia. É isso que o Senhor quer dizer para nós nesta noite. Então, o processo é esse. E quando Jesus fez tudo isso, ele disse para ele: vai, imagina aquele cego. Minhas irmãs, imagina quando nós passarmos pelos processos que o Senhor tem nos permitido passar e nós chegar lá na frente e cantar o hino da vitória. Jesus falou para ele: vai viver vida de abundância, vai usufruir do que eu tenho para ti, vai ver as coisas. Imagina que Jesus falou: agora tu vai ver as árvores, vai ver os pássaros, vai ver as águas que tu não via, vai ver isso que o Senhor quer dizer para mim, para você nessa noite. Voa, minhas irmãs, vai ver aquilo, a abundância de vida, vai ver aquilo que vocês não via, vai ver no espiritual. O Senhor está falando, é o espiritual nosso, que às vezes nós estamos cheios de rapinas, estamos doentes espiritualmente, mas quando nós deixamos o dono da nossa vida entrar, ele nos dá clareza. Ele abre os nossos olhos, ele muda a situação, ele muda a história, porque a palavra do Senhor diz que o véu já foi rasgado, nós somos nova criatura, nós não podemos viver vida de cegueira espiritual.
Às vezes nós vemos mulheres de homem de Deus que quando fala é para reclamar, é para questionar. Ah, é isso, é aquilo outro. Não. Quando nós temos Jesus, nós temos tudo. Como ele estava aqui falando na palavra dele. Aquele cego, muitas vezes ele deve ter sido humilhado, ele deve ter passado por muita coisa, tanto que ele pediu, ouviu falar de Jesus, vou lá, me levam lá, me levam porque eu quero receber. Como diz também a parábola do jovem da cama, que estava ali naquele tanque de Betesda, e quando o mar se agitava, quando as águas se agitavam, ele queria alguém ali para curar ele, queria alguém que jogasse ele ali. E quando Jesus chegou até ele, ele disse: Então, o que está acontecendo? Ele disse: Jesus, eu queria ser mergulhado aí no tanque. Mas toda vez que o tanque agita, vai alguém primeiro do que eu, e eu não consigo entrar. E Jesus falou para ele: levanta, toma a tua cama e anda. E ele pegou e tomou a cama dele e andou. Por que que Jesus falou isso para ele? Ele podia deixar aquela cama ali. Ele não precisava levar aquela cama. Mas sabe por que que Jesus falou aquilo para ele? Para ele não esquecer da onde ele tinha saído, para ele não se esquecer que um dia ele estava naquela cama, ele era paralítico, mas o Jesus curou ele. E toda vez que ele se olhasse para aquela cama, ele ia lembrar: foi dali que Jesus me levantou. Então, nessa noite, o Senhor está falando para mim e para tu: lembra de onde Jesus te tirou? Lembra de onde tu saiu? Lembra de onde eu saí, Sônia? É por isso que toda vez eu nunca pensei de voltar para trás, nem para a direita e nem para a esquerda. O Senhor sabe do que eu estou dizendo e a minha intimidade que eu tenho com Ele, porque eu sou grata. A misericórdia dele tem sido na minha vida constantemente, em tudo, 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 tudo. E cada dia que eu quero é o alvo, meu alvo é o céu. Então, Jesus, nesta noite, ele quer dizer: a Bíblia fala sobre os 10 leprosos. Os 10 leprosos que Jesus curou todos aqueles leprosos. Foi necessário ele passar ali. E só um voltou para agradecer. E nem era da linhagem de Jesus. Olha para você ver o tanto que nós somos ingratos. Mas Jesus, nessa noite, ele brada ao teu coração e ao meu coração: sai da aldeia, não fica na aldeia, não fica onde tu tá, um lugar que contamina a tua mente, um lugar que contamina o teu coração, um lugar que não é propício para ti. Não volte. Se tu saiu de lá, não volte, porque o Senhor quer te mudar a situação, mas o Senhor quer fazer, como ele disse aqui para aquele cego: não volte, vai para casa. Porque o Senhor trabalhou por parábola. Quer dizer, a casa hoje é o quê? A nossa vida, a nossa intimidade com Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa ser sensível a nós. Nós termos sensibilidade de sentir quando nós estamos errados. Então, Jesus, ele em todo o tempo, ele trabalha para que nós possamos entender o que ele faz. Aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela queria que Jesus curava, ela foi ao meio da multidão, ela procurou Jesus. E a Bíblia diz que ela tocou. Imagina a luta daquela mulher até ela chegar onde estava Jesus. Ela foi liberta porque ela usou de fé, ela foi ousada. Ela foi ousada até chegar e Jesus falou: quem me tocou porque saiu virtude de mim. Então Jesus tem várias e várias passagens no livro de Novo Testamento, no Antigo Testamento, que às vezes o Senhor, Deus e Jesus o mesmo, eles trabalham da mesma forma. Deus nunca entrega a nós a nossa vitória fácil. Se nós for ler de Gênesis a Apocalipse, todos que passaram por adversidade, existiu um processo. Teve um processo para chegar até aonde o Senhor queria. Todos os patriarcas da fé, todos passaram. Tanto que Hebreus 11 fala sobre os heróis da fé, que muitos morreu a fio da espada, jogado no tacho, de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo, para receber o seu galardão. Então, nesta noite, o Senhor brada ao teu coração e ao meu coração, para que nós possamos sair da aldeia. E quando Jesus terminar o processo, nós não querer voltar para trás. Porque muitos estão lá orando, fazendo esses dias. Eu disse para uma colega minha: porque nosso Jesus, ele não trabalha com barganha.
Jesus, ele não trabalha com barganha. Besta eu e você que achar que Jesus trabalha com barganha. Jesus trabalha por obediência. O Senhor trabalha na nossa vida por obediência. Barganha não é com ele, porque ele não precisa de nós para nada. Por isso que ele precisa da nossa adoração. E nós estamos aqui para adorar e exaltar o nome dele. Mas se nós acharmos, eu vou fazer uma campanha de 5 dias porque Jesus vai me dar isso. E depois que nós receber a campanha, nós vamos ficar firmes com Jesus? Fica esse questionamento no teu coração e no meu coração. Eu vou ficar 30 dias sem comer carne, sem tomar Coca-Cola, que eu vejo muitas pessoas fazer voto aí. E depois dos 30 dias que você receber, você vai ficar com Jesus? Então, Jesus, ele diz para nós hoje, ele não trabalha com barganha, ele trabalha com fidelidade. O que é que nós aprendemos mais com esse cego? Ele foi obediente. Quando Jesus falou para ele, me dá a tua mão, ele deu. Sai para fora da aldeia. Ele saiu com Jesus. Ele podia não ter saído. Tu tá vendo? Não, não tô ainda não. Tô vendo só os homens, Senhor. Tá passando aqui, é igual umas árvores, mas eu não tô vendo ainda não. Foi obediente de novo. Depois Jesus curou ele, falou para ele, vai embora para tua casa, não volte para a aldeia. E ele não voltou. Então, às vezes, Jesus, ele faz isso conosco. Nós temos que receber, mas nós temos que entender que o processo, ele precisa de degraus. O nosso processo para chegar até onde o Senhor quer precisa de degrau. E muitos de nós paramos no meio da estrada. E muitos de nós ficamos dentro da aldeia. Nós não saímos. Nós estamos ali e queremos receber. E queremos receber. Nós temos tanto para buscar do Senhor. E às vezes, essa semana passada eu vi um comentário, olha, você perdeu, falou para mim, né? Uma amiga minha falou, você perdeu porque você não foi em tal lugar, em tal lugar. E eu falei para ela, glória a Deus, mas eu tenho a maior revelação na minha casa, que é a palavra. Não vou dizer que Deus não faz, mas nós hoje, irmãos, nós olhamos mais para o homem do que para Jesus. E é por isso que muitos de nós estamos caindo. Estamos olhando para a direita e para a esquerda. Estamos com a nossa vida naufragando, porque nós, às vezes, não damos crédito para aquele que nos criou. Então, que nesta noite nós viemos receber da parte de Deus, da parte do Senhor, que nós temos que sair da aldeia. Para que o processo seja terminado, nós temos que sair, ficar para fora e não voltar mais. Essa é a palavra que o Senhor tem para mim e para você nessa noite, porque Ele é fiel. E Jesus curou aquele cego, como Ele fez com a águia. A águia, ele permitiu que a água subiu e ela desceu, ela reconheceu o senhorio que ela tinha, porque ela desceu e depois subiu de vez, ela voou para viver mais o tempo que ela tinha que viver. Então, que nessa noite nós devemos entender que o Senhor, ele sempre tem o melhor para nós e ele nunca vira as costas para nós, ele liberta. Hoje é um culto de libertação, salvo engano. Então, é por isso que o Senhor trouxe essa palavra para nós, o nosso coração, para que nós possamos ser libertas daquilo que está nos aprisionando. Se é cegueira espiritual, se é cegueira emocional, se é dependência de alguém, que o Senhor, nesta noite, ele venha jogar por terra na autoridade do nome dele, porque ele pode todas as coisas. E ele curou aquele cego. E ele disse, vai viver. Jesus, eu creio que ele falou para aquele cego muitas coisas, para ir viver. E o Senhor diz para você e para mim hoje, nessa noite, vai usufruir o que eu te dei de melhor. Seja grata ao que eu te dei de melhor. No livro de Números, capítulo 8, conta a história daquele povo que estava andando no deserto, quando Moisés tirou eles do deserto. Deus dava para eles maná, dava para eles uma nuvem de fogo à noite, dava para eles uma sombra de dia, mandava maná todos os dias para eles comer, todos os dias. Mas o que acontece? Eles começaram a se pecaminar com as coisas que eles escutavam. Porque se a gente for ler aqui e estudar no livro de Números, nos estudos, nas referências, fala assim que eles começaram a se envolver com pessoas das beiradas, dos lados da estrada, porque quando naquela trajetória ali, eu creio que muita gente foi se desviando, então foi criando outras origens, outras famílias, e eles começaram a escutar, você estava no Egito preso, você estava ali, vocês comiam carne todo dia, vocês tinham carne para comer, você tinha isso, tinha aquilo outro, e eles começaram a perturbar a vida de Moisés, e tanto que quando no livro de Números, capítulo 8, Moisés, ele fica tão aflito que ele diz para o Senhor, Senhor, por acaso sou eu pai
desse povo? Sou eu que tenho que adotar eles, eu não aguento mais esse povo murmurar, esse povo falar coisa, esse povo querer voltar para trás. Aquele povo, eles via Deus operar, a roupa não encolhia, o sapato crescia no pé, Deus cuidava deles de uma forma extraordinária, e eles ainda começaram a murmurar, fizeram bezerro, fizeram tudo quanto é coisa para desagradar o nosso Pai. Então, nessa noite, o Senhor está nos dizendo para que nós não possamos ser aquele povo do Egito que muitos se desviaram, muitos pereceram na estrada, como o Senhor fez com aquele povo que estava ali questionando que queria comer carne, porque o maná não estava bom. E Deus falou para Moisés: pois hoje eles vão comer carne. E se vocês for ler todo o capítulo do livro de Números, vocês vão ver, do capítulo 8, vai ver. E Deus matou todos. Porque Deus, ele não agrada de murmuradores, de pessoas que estão lá na frente e quer voltar para trás, pessoas que Deus capacita, muitas mulheres, muitos homens que Deus tem levantado, colocado no topo, e quando ele chega lá na frente, ele esquece do senhorio dele. Ele esquece de quem criou ele esquece de quem libertou ele da droga, libertou ele da prostituição, libertou ele da mentira, libertou ele de comprar e não pagar, libertou ele de tudo que não agrada. Ele quer voltar para ficar lá com os porcos, comendo as bolotas. Quantos nós temos visto? Quantos, minhas irmãs? Essa palavra me confrontou o meu coração. E eu falando, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu fale? E o Senhor falando, é isso mesmo, estuda de novo. E eu ficava ali olhando e falava, meu Deus, para que, Senhor? Isso serve para mim. Isso serve cada vez, porque quando nós levamos a palavra, tem 4 dedos apontados para nós. Então, nessa noite, o Senhor quer dizer para você e para mim que nós possamos ter novidade de vida, olhar para o nosso Senhor, que Ele está às portas, que Ele está a qualquer momento tocando a trombeta para nós e mostrando para nós que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não queremos voltar a comer com os porcos, a comer as migalhas, a comer as bolotas, como aquele filho pródigo. Nós temos que olhar que o nosso Senhor, ele nos tirou do lamaçal do pecado, da cegueira espiritual, como diz o hino da harpa. Eu era cego, perdido, sem Deus e sem Jesus. Então, nesta noite, o Senhor quer dizer para tu e para mim: abre os teus olhos espiritual e começa a contemplar o que Deus tem para ti. Passa o processo cantando, passa o processo como Miriam, Aramanassi, canta Neves, andando em novidade de vida e dizendo: o meu Redentor vive, e ele vai ressurgir das cinzas, e ele vai levantar o meu favor, e ele vai fazer aquilo que o homem não faz. Eu não posso retroceder, eu não posso olhar para trás, eu tenho que olhar para o alvo, que é o meu Deus. É esse Deus que nós adoramos, é esse Deus que estamos aqui para clamar e adorar em todo o tempo, porque ele é bom. Ele é maravilhoso. Então, nessa noite, essa palavra fica para o teu e para o meu coração. Que nós possamos olhar para o nosso Senhor com toda a veemência, com toda a nossa força e dizer para ele: Senhor, me tirou da aldeia, não deixe que eu volte para lá. Não deixe. É isso que eu digo para o Senhor todos os dias, todo segundo. Senhor, não deixe eu voltar para trás. Não deixa. Me segura nas minhas mãos, fortalece a minha vida. Me fortalece, porque eu quero viver novidade de vida. Eu quero cantar o hino da vitória. E é esse, Senhor, que o Senhor está aqui para falar contigo, comigo nessa noite, minha irmã. Receba da parte do Senhor a cura e a libertação, porque eu sei que o Senhor tem algo. O Senhor vai entrar na casa de muitos e vai fazer milagre, mas você tem que continuar na posição. Você não pode olhar para a direita e nem para a esquerda. Você tem que olhar para o alvo. O Senhor está falando que o Senhor quer salvar, o Senhor quer libertar, mas ele precisa posicionamento, ele precisa transformação, ele precisa cura, ele precisa busca interior, porque às vezes nós queremos buscar, nós queremos receber, mas nós não queremos buscar. E o Senhor diz nesta noite: temos que buscar. Como aquele cego, ele foi até Jesus e o Senhor diz para nós: nós temos que ir até ele todos os segundos da nossa vida, todos os segundos, porque Moisés, quando ele estava ali naquela grande tribulação com aqueles homens de novo, ele falou: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não for comigo, Josafá, quando ele foi para a batalha, a Bíblia fala que ele começou ali a questionar e ele foi orar ao Senhor e falou: Senhor, se o Senhor subir comigo, eu vou subir. Se o Senhor não for, eu não vou, não.
E aí o Senhor falou, vai, porque a vitória vai ser tua. Então é isso que o Senhor quer dizer para nós nesta noite, que nós temos que estar na posição e dizer, Senhor, se o Senhor for comigo, eu vou, se o Senhor não for, eu não vou. Eu não quero ir sozinho para lá, como aquele cego. Ele foi com Jesus, porque Jesus deu a mão para ele e ele levantou, segurou na mão de Jesus e foi. Então é isso que o Senhor tem para nós. É essa palavra que o Senhor tem para que nós possamos receber e saber que esta palavra, ela é direcionada ao teu coração e ao meu coração nessa noite, para que nós possamos receber do Senhor. Nós temos que estar disposto. Essa semana, a minha chefe de trabalho, desde do mês passado, eu tenho que ficar lá até tarde. Eu falei para ela, eu não fico depois de 6 horas da tarde, eu tenho que chegar em casa até 7h30, 8 horas, porque eu tenho o meu trabalho. Eu tenho o meu trabalho, eu trabalho com as irmãs, eu tenho um compromisso, eu tenho que estar ali, independente de qualquer situação, eu tenho que estar ali. Então, se a senhora quiser que eu trabalhe, é assim, senão eu não vou ficar aqui. Porque o Senhor Jesus é Ele que cuida de mim. Então, em tudo, o Senhor diz para nós. O Senhor diz, nessa noite, que nós temos que sair da aldeia e sair da zona de conforto para que o Senhor possa nos dar a vitória. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, minhas irmãs, nessa noite. Eu nem sei quantos minutos que eu tinha que estar falando, mas eu agradeço de todo o meu coração. Que o Senhor venha guardar cada uma de vocês. Que o Espírito Santo de Deus venha narrar os pensamentos de cada uma. Que ele venha quebrar todo o dado inflamado do maligno. Que ele venha quebrar, Senhor, nesta noite o laço do passarinheiro. Senhor, meu Deus e meu Pai, toma nas tuas mãos a nossa vida. Jesus querido, não deixa nós olhar para a direita nem para a esquerda, Pai. Senhor, nós queremos, Senhor, ser curados, Senhor, das nossas lepras, curados das nossas enfermidades, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, seja conosco, Pai. Nos dá direcionamento, nos dá entendimento. Senhor, toma nas tuas mãos, Senhor. Pai, nesta noite, Pai, nos liberta de tudo que não te agrada. Senhor, como o Senhor libertou aquele cego, como o Senhor curou, papai, hoje nós queremos ser curadas para a honra e glória do teu nome. E queremos testificar, Senhor, os teus milagres e as tuas maravilhas. Por onde nós passarmos, Senhor, nós queremos ser diferente. Nós queremos olhar, Senhor, para o alvo e ser liberta a cada segundo, Pai. De tudo, Pai, que não seja da tua vontade, papai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te engrandecemos, Pai, nesta noite, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, meu Pai. Amém e amém. Eu agradeço a oportunidade, minhas irmãs. Deus abençoa. Aleluia.